Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui é o seminarista Luiz Alfredo, no canal Católicos de Verdade, e no nosso segundo dia com o Sagrado Coração de Jesus, nós iniciaremos então a nossa leitura e reflexão da encíclica Aurietis Aquas do Papa Pio XII. Então nós temos carta encíclica Aurietis Aquas do Sumo Pontífice Papa Pio XII, como de costume, aos veneráveis irmãos, patriarcas, primazes, arcebispos e bispos e outros ordinários do lugar, em paz e comunhão com a Sé Apostólica, sobre o culto ao Sagrado Coração de Jesus. Na introdução, admirável desenvolvimento do culto do coração sacratíssimo de Jesus nos tempos modernos. Então, esta é a forma comum de se começar uma encíclica antes do Concílio Vaticano II, dirigindo-se aos bispos, às autoridades eclesiásticas. Hoje em dia se dirige ao povo de Deus e aos homens de boa vontade. Então, número 1. Aurireis águas com gáudio das fontes do Salvador. Isaías capítulo 12, versículo 3. Essas palavras com que o profeta Isaías prefigurava os múltiplos e abundantes bens que os tempos cristãos haveriam de trazer, acodem-nos espontaneamente ao Espírito ao completar-se a primeira centúria desde que o nosso predecessor, de imperecível memória, Pio IX, correspondendo aos desejos do orbe católico, ordenou que se celebrasse na Igreja Universal a festa do Sacratíssimo Coração de Jesus. Então, o título da encíclica Aurietis Aquas, Aurireis as Águas, provém justamente desta citação do profeta Isaías. E ela foi escrita para se comemorar a ocasião dos 100 anos em que o Beato Pio IX instituiu no calendário da Igreja Universal a festa do Sacratíssimo Coração de Jesus, no ano de 1856. No número 2, inumeráveis são as riquezas celestiais que nas almas dos fiéis infunde o culto tributado ao Sagrado Coração, purificando-os, enchendo-os de consolações sobrenaturais e excitando-os a alcançar toda a sorte de virtudes. Portanto, tendo presentes as palavras do apóstolo São Tiago, toda dádiva preciosa e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, neste culto que cada vez mais se incende e se estende por toda parte, com toda razão, podemos considerar o inapreciável dom que o Verbo encarnado e Salvador nosso, como único mediador da graça e da verdade entre o Pai Celestial e o gênero humano, concedeu à sua mística esposa nestes últimos séculos, em que ela teve de suportar tantos trabalhos e dificuldades. Assim, pois, gozando deste inestimável dom, pode a Igreja manifestar mais amplamente o seu amor ao Divino Fundador e cumprir mais fielmente a exortação que o evangelista São João põe na boca do próprio Jesus Cristo. No último dia da festa, que é o mais solene, Jesus pôs-se de pé e em alta voz dizia: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu seio, como diz a Escritura, manarão rios de água viva. Isso disse pelo Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Em João capítulo 7, versículos 37 a 39. Ora, os que escutavam essas palavras de Jesus, pelas quais ele prometia que do seu seio haveria de manar uma fonte de água viva, certamente não lhes era difícil relacioná-las com os vaticínios, com que Isaías, Ezequiel e Zacarias profetizavam o reino do Messias, e com a simbólica pedra que, golpeada por Moisés, de maneira milagrosa, haveria de jorrar água. Então, este segundo número da Aurietis Aquas nos diz que o amor que Deus tem para conosco, um amor que desce do céu, um amor de incontáveis riquezas que vem de Deus e que, pela encarnação do Verbo, passam de Deus para a humanidade, a natureza humana que é unida à pessoa divina do Verbo encarnado, e esse seu divino amor que passa pela Igreja e que no símbolo do seu coração
traspassado, que jorra água e sangue, lembra aquela profecia que ele fez no templo, em João capítulo 7, na festa dos tabernáculos, em que ele diz que quem tem sede venha a mim e beba, e do seu interior jorrarão rios de água viva. Isso mostra já a figura veterotestamentária, por exemplo, do profeta Ezequiel, da água que jorrava do lado do templo, enfim, Zacarias, olharão para aqueles que o traspassaram, enfim, e a própria citação do aurireis as águas mostram que desde sempre essa figura de Deus que derrama o seu amor já é algo que está presente na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, e são várias as citações que a encíclica elenca. No número 3, a caridade divina tem a sua primeira origem no Espírito Santo, que é o amor pessoal, assim do Pai como do Filho, no seio da Trindade Augusta, com sobradíssima razão, pois o apóstolo das gentes, como que fazendo-se eco das palavras de Jesus Cristo, atribui a esse espírito de amor a efusão da caridade nas almas dos crentes. A caridade de Deus foi derramada nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo, que é muitas vezes chamado e rezado como o amor do Pai e do Filho, ele é o Espírito de amor. Ele é o Espírito que nos comunica o amor trinitário e que derrama o amor de Deus nos nossos corações, como está em Romanos capítulo 5, versículo 5. Então, nós somos incluídos neste mistério do amor divino através do Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. No número 4, este estreito vínculo que, segundo a Sagrada Escritura, existe entre o Espírito Santo, que é amor por essência, e a caridade divina, que deve acender-se cada vez mais na alma dos fiéis, demonstra abundantemente a todos nós, veneráveis irmãos, a natureza íntima do culto que se deve tributar ao coração de Jesus Cristo. Com efeito, se lhe considerarmos a natureza particular, manifesto que este culto, um ato de religião excelentíssimo, visto exigir de nós uma plena e inteira vontade de entrega e consagração ao amor do Divino Redentor, do qual é sinal e símbolo vivo seu coração traspassado, consta igualmente, e em sentido ainda mais profundo, que este culto aprofunda a correspondência do nosso amor ao amor divino, pois só é em virtude da caridade se obtém que os homens se submetam mais perfeita e inteiramente ao domínio de Deus, já que o nosso amor de tal maneira se apega à divina vontade que vem a fazer-se uma coisa só com ela. Consoante aquelas palavras, quem está unido ao Senhor é com ele o mesmo Espírito. Então, Pio XII nos diz que o culto ao Sagrado Coração de Jesus é um ato de religião excelentíssimo, é uma consagração ao amor do Divino Redentor, não é? Que é Jesus, e que este culto aprofunda a nossa correspondência, a correspondência do nosso amor ao amor de Deus e nos ajuda a submeter de forma mais perfeita ao domínio de Deus na nossa vida e nos ajuda a estar unidos ao Senhor em espírito. Só aqui nós temos 5 motivos pelos quais nós devemos cultuar o Sagrado Coração de Jesus. E com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe profundamente. Salve Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.